Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Assim como a turma do interior que estava lá no Mineirão hoje, que falou que acompanha o Camisa 12, que é inscrito aqui no canal e que principalmente aposta sempre lá na KTO. Falou assim: Faelzinho, ano passado você foi o campeão da Tramela que mais acertou placar. Esse ano você ainda não está na liderança, por quê? Falei, porque faltava o Cuca, aliás. Imaginei que o título hoje foi: se um dia fui triste, esqueci, é dica de alguém do Twitter, esqueci. Já estava definido o título do pós-jogo aqui. Banta agora com a volta do Cuca, eu vou voltar a acertar minhas postinhas com placar exato lá na KTO. Faça o seu cadastro, utilize o cupom CAMISA12. Você que ainda não tem seu cadastro, utilize o cupom, a sua primeira aposta até R$100 é 0,800. E o seu aporte inicial você tem 20% de volta se usar o cupom do Camisa 12. Bora falar sobre Galo e Corinthians. É inevitável a gente começar a falar sobre o Cuca. Hoje eu vou demorar um pouquinho para entrar nos comentários sobre o jogo. Na quinta-feira à noite eu falei com o Alexandre Silva aqui em casa. Falei assim: olha, se eu sou os meninos, porque eu sou muito rico, meu irmão, eu sou pica, eu tenho dinheiro pra cacete. O clube não tem, mas eu tenho que pensar grande. Salvador, Ricardo Guimarães, se eu fosse essa turma, eu iria atrás do Cuca, eu não tinha conversa não, eu falei com o Alexandre Silva. Porque a gente estava fingindo que era a melhor solução o Odair Hellmann, o Renato Gaúcho. Um desespero do Turco fez a gente pensar em 1001 possibilidades, 1001 nomes, mas eu falei: olha, o melhor nome ainda é o Cuca, por mais impossível que... O que é difícil para esses caras que é rico, que é poderoso? Nada, então vai lá e busca o Cuca. Mas tinha uma esperança muito baixa de que isso acontecesse. Pô, aí o Galo vai virar mulher de malandro, pô. O cara sai quando quiser, ele sai deixando o título, volta, conquista mais título e vai deixar dar tapa na cara. Quem nunca tomou um tapa e falou: delícia, bate de novo. Meu irmão, se me fizer sorrir, dá o tapa que é bom demais. E qual que é a missão do Cuca nesse momento? Primeiro, trazer confiança para esse time, palavra utilizada pelo Lucas na coletiva dele após a partida excelente coletiva. Não lembre nada daquelas coletivas ridículas do Turco e do Sampaoli também, que eram péssimas as entrevistas do Sampaoli, má vontade, não explicava nada, não justificava nada. E o Turco também, se não tivesse a coletiva, era a mesma coisa. Muito boa, parabéns, Lucas, pelo respeito com o torcedor e com os profissionais da imprensa. Então o Cuca precisa, primeiro, trazer de volta confiança. Segundo, óbvio, a organização do time. O fator que eu acho que fez o Cuca ser campeão aqui em 2021, que é defesa sólida. Você pegava o jogo... Quantos gols sofridos pelo Galo? 0. Outro jogo? 1, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 0, 1. Defesa sólida. E defesa sólida não é um jogo e depois tomar 5. O Turco consertou o time, defesa sólida, não tomou gol hoje. 3 no outro dia. Para mim isso não é defesa sólida, para mim isso são espasmos. Vai bem, vai mal, vai bem, vai mal. Não, o Cuca tem que voltar com aquela defesa que fez o Galo voltar a conquistar o Campeonato Brasileiro. Depois de 50 anos, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu sempre falei. O que fez o Galo voltar a ter a taça do Brasileiro na sede de Lourdes foi perder o mínimo de pontos, né? Não pode perder ponto para time lá de baixo da parte da tabela, ganhar os pontinhos fora de casa que nos tirou o título, por exemplo, de 2012. E uma defesa sólida. Não adianta ter melhor ataque, ser um Galo doido, como a gente achou que o Cuca traria, se não tivesse uma defesa extremamente sólida. Agora um fator em relação ao time do Turco que me causava muita indignação, que era a incapacidade de mudança e reação depois que a bola rolava. Com 10 minutos você já detectava o que não estava legal, mas você ia para o intervalo, não voltava diferente, você fazia substituições e não havia diferença alguma. Então, uma capacidade de um treinador que faz a leitura do próprio time e que consegue corrigir, seja com a bola rolando no primeiro tempo, seja no intervalo ou nas substituições. Algo que eu não vi no Galo nos últimos meses. Nos últimos meses, o Galo era o time que começava o jogo com a cara e terminava com ela. Incapaz de mudar de qualquer reação. As duas peças que
talvez tenham tido mais atrito, apesar do Savarino, numa entrevista para o Henrique André na Itatiaia, atenuar, falar que é uma relação do futebol, mas foi uma relação bem desgastante com o Cuca. Então o Savarino fora, o Diego Costa que não estava com a cabeça no Atlético, não veio para ficar com a cabeça no Atlético também, foi uma situação bem desgastante também fora. Outras questões mais leves que até continuam por aqui, mais fáceis de administrar, mas as duas mais graves de elenco fora nesse caso. Então não vem com atrito, não é um treinador que deixou problemas de elenco e de vestiário para administrar. Como eu falei, coisas leves existem no dia a dia de futebol, essas sim, coisas leves do futebol. Agora, uma lição que nos deixa Antônio Mohamed e algumas peças que nós trouxemos, como o Fábio Gomes, como o Godin, existe uma vaidade por trás das taças, por trás dos títulos, que é um veneno. Já diria o professor Levi Coupe lá em 2014. Aquela sensação de que pode fazer tudo que vai dar certo, né? Se eu cavar um buraco no meu quintal, eu vou achar petróleo, posso mexer, que posso acabar bastante, não tem problema, né? A gente está nota 10, os adversários estão nota 5, se a gente baixar para nota 7 aqui, então vai dar certo. Nós corremos muitos riscos e fizemos um planejamento ali por volta de janeiro, fevereiro, como se tudo, né, fosse de... Não, a gente entende pra caramba aqui, meu amigo, aqui nós vamos ganhar tudo esse ano com o pé nas costas mais uma vez, deixa que é com a gente mesmo. E aí, assim como foi o Levi Coupe que falou, né, que a gente estava com o narizinho penadinho, que o Calil não gostou, mas o Levi fez a gente tocar o pé, colocar o pé na terra e sentir o chão de novo, e depois disso começa a dar tudo certo de novo por aqui. Então eu acho que agora essa situação toda que nós passamos, essa turbulência e essa mudança, os reforços que chegam, eu acho que vão fazer a gente tocar no solo e abaixar o narizinho um pouco, que estava empinado. Sim, é uma vaidade, que como eu falei, é um veneno que traz essa questão de título. Agora sim, entrando no nosso roteiro de todo pós-jogo, o Corinthians é a grande mágoa da minha geração. Todo mundo fala do Flamengo porque eu já falei, a gente compra BO de gerações passadas, dos meus tios, né, da turma mais antiga. A minha geração, não é à toa que eu estou com essa camisa até autografada pelo GGG, em algum canto dela aqui, foi Corinthians, velho. Ali já em 94, Loura, depois você deixa um pouquinho de água pra mim aqui também, obrigado. E ali em 99, o Corinthians, aí a gente, um time que tinha muito coração, muita alma, muita entrega, muita vontade, muita sede de título, que dá a volta por cima com a classificação de última hora. Saiu o Dario Pereira, eu vi o Humberto Ramos, e um time que começa a sonhar, né? Aquela imagem do Belete machucou muito a nossa geração. Em 2000 também, eu não preciso nem falar do Márcio Rezende no final de 99. Em 2000 ali a gente também, agora o time vai se acertar, e vem a Libertadores, outro tropeço pro Corinthians também, tem esse jogo na internet, então para não ficar repetitiva a questão de arbitragem, vocês assistam lá o que aconteceu. Um time que tinha já, né, o Gilberto, o Silva, então era um time bem qualificado. Então o Corinthians 2002, que já era um time do Galo que não havia tanta expectativa assim, mas 2002 também foi complicado, tanto que quando ganha ele de 5 do Corinthians, que eles vão para a Série B, eu me sinto até um pouco mais aliviado. Aqueles 4 na Copa do Brasil, para mim, são tão importantes quanto os 4 no Flamengo também, apesar de a gente valorizar um pouco mais o do Flamengo, mas o Corinthians é minha mágoa, minha chateação, e esse time está me surpreendendo. Eu não esperava que chegaria no fim do primeiro turno, principalmente ainda brigando por título de Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Acho que foi um time que deu química, deu liga, que as peças, é um time que está entregando, o treinador conseguiu tirar uma nota, talvez 2 pontos acima do que é o elenco, do que é o time. Você vê um Fábio Santos, Fábio Santos dessa idade jogando ainda um futebol que eu já não esperava e já não via dele aqui no Atlético, até o próprio Fagner, que estava na outra lateral também. Aliás, era minha esperança do Atlético usar as costas e abusar, pressionar, jogar contra a parede, esses 2 laterais hoje. E foi, por ironia, justamente o cruzamento do Fagner que sai para o Fábio Santos. Né? O jogo que o William não está tão inspirado, entra o Roger Guedes e muda o jogo. Agora com o Yuri Alberto, Giovani,
né? Tem bastante peça nesse Corinthians aí que, na minha opinião, por exemplo, não tem que ter modéstia para uma análise fria, está muito abaixo de Flamengo, Palmeiras e Galo. Eu acho que Corinthians e Fluminense eles conseguem, né, tudo bem que os outros times deram algumas bobeadas nesse campeonato, mas eles conseguem, os dois treinadores, notas acima do que esses elencos poderiam entregar. Sobre a arbitragem, acho que foi, não anotei hoje, galera, acho que foi o Abate, o árbitro do jogo. O único momento em que gerou uma grande indignação ali na arquibancada foi no momento em que o Nath reclama, ele dá amarelo, o time vai pressionar, a torcida pressiona, ele percebe o erro e na sequência dá um amarelo pro Yuri Alberto ali, mas de uma maneira geral não tem o que reclamar de arbitragem hoje. O pênalti no Alonso foi consultado com o VAR. Acho muito estranho que o árbitro cara a cara com o pênalti me impressiona muito, sabe? Porque assim, na arquibancada a gente vê que foi pênalti e o árbitro precisa ir no VAR, né? Então a qualidade da arbitragem brasileira ela é realmente muito questionável. Agora, o que o árbitro lá do Flamengo Avaí fez, pra mim não precisa nem de ah, gente, pô, né? Não é nem clubismo, aquilo ali é muito óbvio, tá muito escancarado pra gente. Qual que é a intenção, qual que é a análise de você querer interpretar a imagem de um jeito para um Galo e Botafogo, para um Galo e São Paulo e para um Flamengo e Avaí, né? Sobre o time do Galo, a gente não vai consertar 7 meses e um dia de trabalho ruim, 7 meses de trabalho ruim. Futebol é muito repetição. Você vai pro CT, repete para chegar no jogo, executar com perfeição o que foi repetido exaustivamente. Tanto que o que eu falei que você não conserta, abaixa um pouquinho mais, ó, você não conserta 7 meses e um dia, você também não destruiu o trabalho do Cuca, demorou um pouco mais, né, pro Turco destruir o trabalho do Cuca, porque era tão perfeito que ele demorou um pouquinho mais para chegar no ponto de destruição. E vai ser também talvez um pouco mais arrastado, e talvez no começo do trabalho do Cuca a gente tem que comemorar mais placar que atuação, até a gente conseguir corrigir e começar a repetição buscando a perfeição com o trabalho do Cuca, né? Agora, sem o Antônio Mohamed, na minha opinião, como treinador que chega campeão de tudo, os holofotes voltam para os atletas, chega uma cobrança um pouco maior, porque eles estavam numa zona de conforto enorme. Todas as cobranças iam para o Antônio Mohamed, que realmente fazia um trabalho muito ruim, mas a gente comprou o boi de vocês, falou, ó, o Hulk tá abaixo por causa disso, o Arana tá jogando abaixo por causa disso, o coletivo, se todo mundo tá ruim, é culpa do treinador. Agora tá chegando o treinador campeão, chegaram os reforços, então a cobrança agora vai ser mais direta com vocês, principalmente quem já estava na casa. Principalmente quem já estava na casa, porque a zona de conforto até agora não existiu cobrança para jogadores nesse primeiro semestre. Por gratidão, por admiração, o atleticano tem muito dessa característica, o povo mineiro tem muito dessa característica, né? Que o Rodrigo Raider sempre falou, que é quase um clube família, que é esse sentimento, né, de pô, mas tão bacana, a gente gosta tanto deles, vamos deixar um pouquinho mais. Não, agora não. Esse segundo semestre agora, se quer título, se quer, a hora é essa. Agora não vai dar para empurrar um pouco, vamos esperar, a gente empurrou no Campeonato Mineiro, foi aos trancos e barrancos, foi no comecinho do Brasileiro e opa, de repente a gente acabou o Mineiro, acabou o primeiro turno do Brasileiro, já estamos fora da Copa do Brasil e num jogo decisivo de Libertadores contra o time mais forte da América nesse momento, que é o Palmeiras. Então agora não tem como mais empurrar. Então agora a gente é eternamente grato a 2021, mas nós vamos ter que colocar na gaveta agora e vai ter que ter uma cobrança mais direta para os atletas. E time tem, na minha opinião, o melhor banco de reservas do país. Não vou falar de América do Sul, porque aí eu teria que pensar, teria que ter acompanhar um pouco mais o futebol de uma maneira geral, mas se o Palmeiras é o melhor, o time da América do Sul em entrega, em futebol e atuação, eu posso falar que no banco do Palmeiras, de uma forma geral, o elenco do Galo hoje está melhor. Era Nathan Silva, Hever, Guga, Dodô, Rubens, Otávio para volância. Lá na frente você tinha Pedrinho, Pavon, Vargas, Ademir. Então, banco não é problema. Melhor banco do país. Ou você vai falar que o banco não estava legal? Porque quando perde, tudo tá ruim, é terra arrasada. Não. Perdeu,
tudo bem, nós vamos fazer análise de resultado, de lance, de cada lance aqui, mas o banco do Atlético não é problema. Se a gente criticou que desmontaram o time, que enfraqueceu o banco, agora pro segundo turno, acho que banco não é, a não ser que o departamento médico fique lotado de novo. Né? E logo no começo do jogo a gente consegue o gol, com licença. Tampar o microfone que é horrível o som para vocês. Logo no começo do jogo a gente consegue o gol de um cara que eu estava pedindo para voltar para o time titular de vez. Cito sempre o eixo do Keno. Falei na sexta-feira no Alterosa Sport que o Keno é um cara que o eixo dele automaticamente vira para o gol adversário. Né? No primeiro tempo ficou meio óbvio a objetividade do Keno em relação aos concorrentes de posição, de titularidade, para aparecer entre os 11 que iniciou a partida. É um cara muito mais direto, um cara do drible, do 1 contra 1, da profundidade, que faz o Arana funcionar um pouquinho mais e vai fazer um pouco, espero que suba bem a nota do Arana, mas é outro cara. O Keno bem, não tem pra ninguém. É ele de titular no ataque, ponto final. Ponto final. Para mim tem alguns caras que é óbvio que tem que existir a cobrança quando vai mal, você disputa a posição, mas bem porque não tem para ninguém. É titular. O Antônio Mohamed falou na última ou na penúltima entrevista dele citando o Keno entre os titulares. Eu tinha notado isso no post-it achando, né, que ele seria aí do treinador do fim de semana. Estava anotado na pauta do pós-jogo sobre essa aspa, que eu gosto de pegar pequenas frases na coletiva. E o Antônio, alguns dias para trás, fala o Keno, que é meu titular e tal, e é titular. É outro cara, como aciona, como até quem está jogando por dentro ali, seja o Zarate ou o Nath, ele consegue, né, às vezes se descolar da linha lateral, abre espaço para o Arana subir, bem diferente. O Ademir, eu estava sentindo um pouco de falta de uma característica como era do Keno, que eu esperava muito isso do Ademir. Um jogador fantástico, queria destacar essa atuação dele na escalação, no meio, como o Lucas falou, ele falou uma trinca, ele usou um termo no meio ali, mas Alan, Jair e Zarate, que já são rastros de um Cuca, daquele time ideal do Cuca, né? Rafael, mas o Turco também estava já dando as caras, ficava Otávio, Jair, Alan e Jair. Até falei que dá para jogar o Alan e o Otávio, né? Ele teve um jogo até que ele liberou o Alan um pouco mais, deixou o Otávio de cão de guarda. Eu gosto mais do Alan colado na linha dos zagueiros, mas que jogadorzaço que é o Alan, gente. E quem estava esperando que eu fosse metralhar todo mundo aqui para uma derrota, tem pontos positivos. Eu hoje estou mais tranquilo que o normal. Porque eu tenho uma confiança enorme nessas peças de que podem render o que sabem, como por exemplo o Alan, que é um senhor volante. E o Jair no primeiro tempo, 2 lances seguidos que ele flui a jogada, que ele aciona o Mariano, aparece trabalhando a bola com o Zarate perto da área, eu falo, que é outro Jair. Tiraram aquelas linhas de 20 quilos que estava na perna dele, que estava amarrado, e tiraram o elástico que estava numa coxa na outra. E dá para você ver o potencial que dá para trabalhar esse cara no restante no retorno do campeonato. Para mim não é só Pedrinho, Pavon, Kardec, essa turma que está chegando de reforço não. Eu acho que mais reforços devem ser apresentados aí, como por exemplo o tal de Jair, volante, que pouco apareceu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas tem tudo para ser um grande reforço para o retorno. O Zarate, que ficou no departamento médico grande parte desse campeonato, reforço que pode ser apresentado. Para mim é reforço como esses outros estão chegando aqui, que a gente viu pouco nesse primeiro turno de Campeonato Brasileiro, mas que podem deslanchar e agregar demais. O Lucas falou que o Cuca deu total liberdade hoje para ele trabalhar do jeito que quisesse. Faz o que você quiser nesse meio campo aí, mas eu, na minha opinião, com Alan, Jair e Zarate, eu já vi muito de posicionamento, resquícios, rastros de um Alex Stivel hoje. Aliás, grande abraço pro Bicudo da banda lá do Beatles Rock Show, que mandou uma música, ofereceu uma música pro Cuca ontem na apresentação dos caras. Ele era o Oswaldinho na comunidade do Orkut. Galera, tem um botão aqui embaixo que é o Valeu, como o meu xará Rafael assistiu comigo lá o show dos Beatles ontem. Tem esse botão que Valeu,
você pode fazer um superchat, fazer uma contribuição para o canal ou através do Pix tvcamisa12@gmail.com. No Cachorrada Podcast dessa segunda-feira, o Leandro Figueiredo, diretor de negócios do Galo, estará presente. E na terça, o Daniel de Oliveira, grande ator que sempre fez questão de colocar o manto do Galo nas películas, nos filmes, nas novelas. Tem aquela cena clássica dele comemorando o centenário e ele levando uma onça para a final da Libertadores. É ele agora com o bar em frente à Arena MRV. Enfim, não vai faltar assunto para esse papo do Cachorrada Podcast. Você quer contribuir com esse trabalho? Tem o botão valeu aqui ou através do nosso Pix tvcamisa12@gmail.com. Sobre Cuca ainda, quem pode sair e tal. Duas pessoas devem ter ficado com uma pulguinha atrás da orelha aqui. Uma, Nath Fernandes. Era meio óbvio que não era o preferido do Cuca para um time ideal, para os 11 que iniciavam a partida, né? Todo mundo sabe a base, mas era Alan Jair, Zaratio, Keno, Diego Costa e Hulk. Não era o ideal para o Cuca, mas ele não, por diversos motivos, não podia tirar ali o Diego Costa, mas até então era a base do time, era mais ou menos por aí. E o Nath Fernandes foi um dos poucos caras que, na minha opinião, subiu um pouco mais em 2022 de produção, que conseguiu entregar um futebol bem melhor. Aliás, estou muito curioso com o segundo semestre do Nath, porque o Nath no segundo semestre do ano passado ele desce a linha, como alguns jogadores como o Keno, eles subiram a linha, começou a melhorar a nota e terminou o ano voando, e o Nath foi descendo, cada vez mais a linha. A gente falava, não está acostumado com um calendário tão forte assim, tanto que aquele jogo do Santos, que esse mesmo VAR do São Paulo estava nesse jogo, em que não se marca um pênalti absurdo no Zaratio, depois ele entra, ele faz os 2 gols de pênalti, o goleiro do Santos até dá o rebote, ele faz o gol ali, dá assistência para o Nathan Silva fazer um gol também, vai muito bem nesse jogo, né? Em outros jogos em que ele entra e consegue entregar um bom futebol, mas com o Cuca ele vai ter que mostrar muito, não é o Faelzinho que está falando. Eu acho que com o Cuca é questão de tempo, a não ser que destrua para que o Nacho saia desses 11 iniciais. Aliás, é algo curioso que acontece. Eu estava no banheiro ali com o Alex Gargalhado depois do jogo, cada um no seu... É bom deixar importante, cada um mijando no canto. E um cara gritou assim, enquanto tivesse Nacho no time, a gente não ganha nada. Aí o outro gritou assim, você é burro pra cacete. Foi um dos poucos... Aquela papo saudável de torcedor bêbado, né? O cara, o torcedor é muito inteligente, o Nacho é o único que entregou alguma coisa em campo hoje, do Hulk você não tem coragem de cobrar. Já vou falar sobre isso. Mas o Guga é um dos caras que esse ano, na minha opinião, também entrega um pouco acima. O Rubens, que obviamente ano passado ele ainda desfilava, apresentava o seu futebol no Sub-20, mas Rubens, Guga e Nacho são jogadores que ganharam pontos com o Turco e estavam um pouco melhor em relação ao ano passado, enquanto todo o restante do elenco, na minha opinião, despencou e muito. Outro cara é o Igor Rabelo, e tem uma frase, eu falei agora há pouco que eu gosto de pinçar frases, curioso isso aqui, viu? Nas entrelinhas, muito se diz nas entrelinhas. O Rabelo falou assim, hoje foi outra atitude. Rabelo, foi outra atitude? Porque a atitude não estava legal, Rabelo. Então sim, agora não é o torcedor, não é o youtuber, não é o corneteiro que está falando, não é o twitteiro, é o Igor Rabelo falando que a atitude então não estava legal com o Turco. Para mim já mostra muito que já não estava um clima legal, já não estava uma situação muito legal. Falou, olha, vocês já viram que hoje a atitude foi outra. E foi mesmo. Começou no Mineirão, a gente já viu um futebol, né, tudo bem, erramos em substituição, erramos em outros fatores, mas no primeiro tempo eu já falei, soltaram o elástico do Jair, aqui melhorou, aqui tá mais legal. E aí vai demorar um pouquinho mais, repetindo o que já foi dito aqui, mas a atitude foi outra. Palavras do Rabelo, que também deve estar com a pulguinha atrás da orelha, porque o Cuca ano passado começa o ano com o Rabelo, aí vem o Hever, era São Paulo, era Hever e Alonso, e depois coloca o Rabelo e o Guga, porque como São Paulo e Mariano jogava, depois vai Mariano e, esse menino do Atlético Goianiense é nosso, seleção, que o Cuca falou nas coletivas, que característica de zagueiro, capacidade de zagueiro de seleção, traz ele para mim.
Então, pode ser que a gente veja de novo o Nathan Silva e Júnior Alonso. Repetindo, continuando com boas atuações, o Igor Rabelo não sai do time, ou dificilmente sai do time. But, por memória afetiva, o Cuca pode manter aí o Nathan Silva. Fael, você está falando que teve tanta coisa legal, por que a Vitória não veio? Para mim o principal fator é jogar com um a menos por 90 minutos. E agora eu vou comprar um BO gigante, porque nós jogamos com um a menos durante 90 minutos. O Hulk não acertou nada. Enquanto eu estava acertando a pauta, tem 2 monitores aqui com assuntos, como eu sou cego, tem letras gigantes de assuntos que eu preciso falar no pós-jogo. Enquanto eu estava anotando aqui, eu falei, deixa eu ver a nota que o Globo Esporte deu pro Hulk. 7? 6 ou 7? Acho que 7. Falei, pô, será que eu vi o mesmo jogo? Quem que é? Foi você, Fredinho? Foi você? Frossar não, Frossar tá na TV. Gente, eu achei que o Atlético jogou com um a menos. No momento de raiva ali, entrei no discurso de torcedor que eu até evito. Tem que tirar a faixa de capitão dele, passar para o Alonso, para que ele foque apenas no futebol. Ele está dividindo a atenção com a faixa de capitão, com a arbitragem e morreu o Hulk que a gente conhece. Olha, eu não lembro quando que eu vi uma boa atuação do Hulk nos últimos jogos. Ficou de fora contra o Cuiabá, não pegou na bola contra o Flamengo, não pegou na bola contra o São Paulo, em outros jogos também, extremamente apagado. O Tolima, até jogos em que fez gol do pênalti lá da Emelec, jogando muito abaixo. Vai ter que chamar o professor Alex Stivo e falar, seu professor, nem lembro se a gente discutiu, se a gente tinha alguma coisinha, mas vamos, me ajuda aqui a ser o cara de 2021. Coloca o Keno para jogar assim, você puxa o Zarate mais por dentro aqui, aí o Jair vai ter liberdade de chegar perto do Mariano aqui, trabalhar com o Zarate, né? Quando eu puxar a marcação, me ajuda, porque eu não estou pegando na bola. E hoje o Atlético, na minha opinião, jogou com a menos. Por que não saiu? Porque um cara que nasceu com o bumbum virado para a lua e é um senhor bumbum, ele pode decidir um jogo, é craque, já fez isso várias vezes contra o Internacional, que é o nosso próximo adversário no primeiro turno. O Hulk não jogou nada no jogo, fez 2 gols, jogou nada. Jogou assim, jogou não, eu lembro, esse eu lembro bem. O Hulk não fez nada na partida, 2 gols. 2 gols, o Cenoura, um corneta que tem lá no setor roxo ali, virava para trás toda hora, olha o cara que você defende, e tal, Hulk. Pá, de novo. Vê se eu já preciso cortar aqui. Vou cortar. Pá. Então eu poderia ser um engenheiro de obra pronta falando aqui, faltou peito pro Lucas tirar o Hulk hoje. Coisa que ele não tem coragem. E se ele tira o Hulk, eu poderia falar assim, é um absurdo tirar o Hulk, porque com uma bola o craque decide. E decide mesmo. Confiei no potencial do Jair para voltar, do Alan, de todos que estavam mal com o Turco. E na minha opinião, o mais afetado nesse momento foi o Hulk, que já estava bravo com o treino do Turco também. Já estava bravo lá na Cidade do Galo, o Hulk também. Então eu vou falar... Já estava chateado, porque é o que eu falei que ia acontecer. Vocês lembram quem é fã de carteirinha do Camisa 12? Compra o BO do treinador no microfone, mas aqui atrás do microfone, peraí, meu rendimento tá caindo. E o treino do cara é muito ruim. A atuação do cara é muito ruim. Né? E o maior prejudicado de todo esse elenco, na minha opinião, até o momento, o Hulk. Que vai ser cobrado, vai ter que ser cobrado, Hulk. Vai ter que ser cobrado. Eu sei que você tem casca grossa que você aguenta pancada. Perdeu o pênalti no Libertadores, falou, deixa que eu bato, que eu sou o craque. E tem casca para aguentar pressão e cobrança, e pode ter certeza que vai existir muita cobrança, porque até o futebol deixou a desejar muito nesses últimos jogos. Outro exemplo de engenheiro de obra pronta, que somos nós, que gravamos videozinho muito fácil pro microfone, mas nós não estamos na lateral do campo para tomar decisão. De cabeça fria, depois que a vaca foi pro brejo, aí, Lucas podia ter colocado o Ademir, mas o Ademir não jogou nada no Galo ainda e tal. Aí o Ademir estava com ritmo de jogo, o Ademir já conhecia um pouco mais esse time, o Pavão não foi bem, o Pedrinho não foi bem, o Pedrinho se movimentou errado, né? Colocar 2 caras jogando muito abaixo, parados,
6 meses, 7 meses. Com mais um que não pegou na bola, que era o Hulk, aí já passou a jogar com 3 em campo. A menos 3. O Micali falou que era mais difícil fazer gol com 2 a mais, com 3 não. Então o Corinthians tomou conta do jogo ali, cresceu, era normal. Pedrinho abaixo, o Pavão abaixo e o Hulk abaixo. Né? Então ficou bem difícil a situação. Mais uma polêmica, na minha opinião. E é um roteiro de crise. Quando tá em crise, o jogador tá na balada, o salário tá atrasado, tem algo errado. A gente repete sempre as mesmas coisas e uma delas é que a parte física não tá boa. Mas agora voltemos lá no início do pós-jogo. O que eu falei que o Cuca vai ter que mudar? Nossa capacidade de reação. O Galo não tá reagindo. Começa com o jogo e termina com a mesma cara, né? O Tuca não conseguia, tô repetindo o que eu falei já no pós-jogo. Nem no intervalo, nem no primeiro tempo, nem com as substituições. E na minha opinião, a parte física está dificultando para a gente ter uma cara diferente no segundo tempo e principalmente no fim do segundo tempo. E quando precisa ir para cima do adversário, tá passando aperto às vezes. Como São Paulo, Cuiabá. Agora o Galo vai crescer no jogo. Tá ficando abaixo. Então fica esse luzes amarelas nas cidades do Galo para essa questão física, esse cansaço excessivo também. Eu lembro do Levir Coupe me dando uma patada no coletivo que falou: se meu time tá cansado, eu tô feliz, porque quer dizer que eles correram bastante. Será que é isso, Levir? Já citei o senhor aqui, mestre ídolo, 2 vezes nesse pós-jogo. É isso, beijo no coração de todos. Não tô tão puto hoje, apesar de ser o Corinthians em casa, porque tô com a esperança que a gente vai dar uma arrancada muito legal, que a gente vai eliminar o Palmeiras na Libertadores, que a gente vai dar uma arrancada pro título nesse Campeonato Brasileiro. Gostoso demais falar do Galo com alegria, acho que desse jeito leve que tem que ser. Meus amigos, eu lembro que saiu do Maracanã, o Sentim, não vou falar o nome do outro ali e tal, e eles, pô, ainda bem que você não vê Luquinhas, Caratinga, ainda bem que você não vem, você ia gastar dinheiro. Eu falei, não, velho, o legal é ir, apoiar o Galo, é curtir com os amigos no ambiente atlético. No Mineirão hoje também é a mesma coisa, né? E não estava gostando da forma como estava conduzindo pós-jogo, Alterosa Esporte, que era uma água, essa rotina amarga com esse treinador que estava aí. Não é uma pessoa ruim, mas não estou contratando esse clichê, não estou contratando ninguém para casar com minha filha, que era treinador de futebol. Pessoa muito bacana, alto astral, brincalhão. Pode brincar à vontade na Argentina ou no México agora, onde você quiser. Aqui tem que entregar resultado, que é uma empresa de $500 milhão por ano. E aí influencia no humor e na rotina. Patroa chegou aqui na sexta-feira, por que você tá mal-humorado? Não sei, ela falou, sabe, sei não. Anunciou o Cuca, você fiquei o cara mais bem-humorado dessa cidade. A ponto de perder pro Corinthians em casa e eu ainda tá com a cabeça no copo bem cheio hoje, beleza? Beijo, tamo junto, até o próximo pós-jogo. Tchau!